Pessoal, tudo bem? Olá pessoal, Fábio Santos aqui com vocês, aqui é Lael Fanin, canal Educação Consciencial. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lael Fanin, do Educação Consciencial. Nós estamos vivendo um momento de controle pelo medo, pelo pânico. É tanta mentira saindo nas mídias, no YouTube, no Facebook, no Instagram, divulgado também no Telegram, no WhatsApp, que eu achei muito importante fazer um alerta, trazer algumas informações para vocês. Essa falsa luz que já venceu, que o bem prevalece, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Existe um controle sobre a humanidade quando esses mecanismos, esses seres que a gente chama de negativados, essa raça nefasta, usa do artifício de nos controlar pelo pânico, pelo medo. O que eles fazem? Eles pegam alguns canalizadores, alguns desses médiuns que têm realmente capacidade de se conectar, porque essas informações de fato estão chegando. Isso não quer dizer que esses médiuns, esses canalizadores não estão recebendo essas informações. Na verdade, eles estão recebendo informações de manipulação. E essa manipulação é o controle que está acontecendo hoje na humanidade. É o controle pelo medo, como eu disse, pelo pânico, pelas mentiras que são espalhadas. E aí levantam falsas bandeiras, tirando sempre a atenção das informações mais interessantes e as corretas. Porque, de fato, se a gente parar para pensar, nós, às vezes, deixamos de observar as pessoas que estão perto de nós, aquelas que nos trazem informações tão sublimes, né? As pessoas mais idosas, né, os mais velhos, aquelas pessoas, aqueles nossos anciões, né, que já viveram e conseguem observar na natureza e no cotidiano, em meio social, a mudança das pessoas, a mudança do clima, a mudança cultural. E quando eu decidi fazer esse vídeo, foi porque eu recebi um post, compartilharam para mim um post falando sobre arrebatamento e abdução. É de uma falta de respeito, de uma ignorância absoluta, criando medo e pânico, porque quando as pessoas começam a falar com você a partir dessa postagem, achando que elas podem estar perdidas, que não tem mais salvação, aí a gente fica pensando, eu não sei se errado é quem postou ou as pessoas que ainda não aprenderam a filtrar as informações que lhes chegam. Essas informações modificadas, manipuladas, elas não vão deixar de acontecer. O que você tem que fazer é começar a entender e filtrar isso. Mas filtrar isso de fato com a tua alma, com o teu próprio ouvido, com os teus próprios olhos, com as tuas próprias percepções, e não ficar esperando a informação de outro. Porque senão, a maioria das pessoas vão ficar dependentes da terceirização da salvação, da cura, dos caminhos, procurando certas pessoas e certos médiuns que estão canalizando seres totalmente negativados, seres que estão totalmente manipulando esses médiuns. Esse texto sobre arrebatamento e sobre abdução me causou um certo estranhamento. Fiquei um pouco assim, será? O que está acontecendo? As pessoas quando começam a escrever abaixo dessa postagem, acreditando nisso, aumentando ainda mais essa falsa informação, essa mentira, essa enganação. Quantas pessoas hoje, ao redor de nós, perto, que convivem conosco, está entrando nessa mesma onda do medo e do impacto? É só observar o que aconteceu nesses últimos anos, com essa questão de que se você toma picadinha, você morre, se não toma picadinha, você morre. Se você sai de casa, você pega, se você não sai de casa, também pega. É tanta manipulação nas informações que nós deixamos realmente de filtrar com o nosso próprio coração, com a nossa própria mente. E nesse texto, nessa postagem sobre arrebatamento e abdução, a pessoa, sem conhecimento nenhum, porque só pode ser, não tem explicação, ou realmente
É como eu disse, houve uma canalização e uma transferência de arquivo totalmente modificado. Porque a pessoa diz que o arrebatamento é retirada de pessoas, olha, presta bem atenção, que o arrebatamento é retirada de pessoas, de seres humanos mais evoluídos da Terra. O arrebatamento, né? Que eles são tirados por extraterrestres a fim de levá-los para uns lugares, para planetas mais evoluídos, levá-los para dimensões mais sutis por naves espaciais. Já é uma contradição nisso, porque, primeiro, o arrebatamento feito por naves espaciais, feito por extraterrestres e levado em corpo físico, e que alguns vão para dimensões mais sutis, é só ter o mínimo de conhecimento que vocês vão entender que não tem como o nosso corpo, a nossa fisicalidade, conviver ou experienciar dentro de uma 8ª ou 9ª D, né? Mesmo na 5ª D. Você pode sim, com o teu espírito, né? Com o teu corpo espiritual, sim, conviver nesses planos mais sutis. Mesmo assim, esses planos mais sutis seria meio que contraditório, porque se levam para os planos mais sutis dentro desse planeta, dentro do domo, você está dentro das colônias monitoradas. Monitorados todo ainda pela IA, por esses seres arcônticos que nos induzem ao retorno da roda de Sansara. E não fica nisso não. A abdução, olha, essa foi demais. A abdução é o sequestro físico de pessoas, de humanos muito atrasados, por extraterrestres, sabe? A fim de levá-los para planetas inferiores, utilizá-los para experiências genéticas, entre outras ações. Queria entender essas entre outras ações. Minha gente, a abdução de seres humanos atrasados, nós temos observado que a abdução tem ocorrido há muito tempo no planeta e não tem essa questão de ser atrasado ou adiantado. Para eles não existe isso. Quem está num grau de evolução e quem não está. A abdução, ela acontece antes um mapeamento. Essas pessoas, elas são previamente selecionadas por conta do seu DNA. Porque alguns DNAs, de certa forma, vamos falar da questão humana, pela manipulação que já vem nessa árvore genealógica. Eu não estou falando do espírito, estou falando daquele corpo que o bisavô, a bisavó, a avó, a mãe, foi recebendo codificações, mutações, para que esses seres pudessem sempre mapeá-los, achá-los. E nessas experiências absurdas que acontecem, que realmente acontece, quando eles retiram, em alguns casos, embriões, fetos já no 3º mês de gestação dessas mulheres, quando também eles colocam um entrante e como um parasita. Durante o processo embrionário, esse parasita, ele se alimenta desse embrião, ao ponto que ele toma lugar no cordão umbilical, se alimentando dessas células e copiando o código genético que vai ser passado para esse ser, para esse entrante, que foi introduzido ali para ser hibridizado. E normalmente essas mães são levadas novamente para dentro dessas naves e delas são retirados esse ser. Houve casos, e eu digo que eu vi e vi também, porque eu conheço pessoas que passaram por esse processo, que durante os primeiros 3 meses elas viviam um processo muito complicado durante esse processo do embrionário. Algumas mulheres sangravam muito, outras não sabiam por que perdiam seus bebês, seus fetos. Isso tudo porque há uma manipulação. Esses seres, esses entrantes que são colocados nesses úteros dessas mulheres previamente selecionadas, não é porque elas são espíritos inferiores, pelo contrário, somos todos fractais de uma mesma consciência cósmica, mesmo sabendo que passamos pela supramônada, mônada, né? Eu sou a alma e a fractalização, somos todos filhos da grande consciência. Nós somos expansão dessa consciência. É importante lembrar que não existe fractal mal ou fractal
bom ou fractal ruim. Se nós todos entendemos que somos a fonte que tudo é, que em nós habita o Cristo cósmico, como uma pessoa pode dizer que alguns seres inferiores, alguns humanos inferiores ou atrasados, seja lá como for, eles que são escolhidos para ser abduzidos, não tem jeito, eles vão ser depois levados para ser transitados, vão ser colocados em planetas primitivos. Quer dizer, os escolhidos vão para planetas super evoluídos, em dimensões sutis, viver experiências maravilhosas, e os que estão sendo abduzidos, além de servirem de alimento, de experimento, vão ser transferidos para planetas primitivos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. E aí, você está pronto realmente para continuar recebendo as informações do despertar da consciência? Mas eu digo que está pronto mesmo a ponto de saber filtrar essas mentiras que estão nos chegando, essas manipulações. Eu disse no início, realmente alguns médiums, alguns canalizadores estão recebendo essas informações. Elas acontecem, assim como acontecem canalizações, incorporações de seres que estão ao favor da humanidade. Mas levar a humanidade, levar as pessoas a partir de uma rede social, esse direcionamento, essas informações, é querer contaminar um grupo de pessoas que ainda estão perdidas, que ainda não entendem o que elas são realmente no planeta. E eu acredito não, né? Eu tenho certeza que isso está mais pelo controle dogmático, porque é arrebatamento, né? Agora, achei engraçado que são seres extraterrestres super evoluídos, né? Nem falam que foi Deus, pelo menos assim já estão criando uma santificação, né, com esses seres que vão fazer esse arrebatamento e levá-los em corpos físicos para planetas mais evoluídos e também para dimensões mais sutis, por naves espaciais. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: vocês estão aprendendo a filtrar essas informações? Cuidado com o que chega na internet. Nem nós, nem eu tenho toda a verdade. E tudo que você escuta aqui de mim deve também ser avaliado. Avalie com a sua alma. Não avalie porque você ouviu alguém falar que o Lael é bacana, você me acha bacana, ou acha o projeto de educação consciencial um projeto legal, bacana e despertar da consciência. Não. Esteja sempre com o pé atrás observando. Isso não quer dizer que você me quer mal ao projeto. Não, porque muito daquilo que eu acho que pode ser bom para mim, talvez não é bom para você. Muitas das informações que chegam para mim que é importante, talvez nesse momento não seja importante para você. Mas uma coisa eu te digo, estamos muito preocupados, estando aqui dentro da educação consciencial, e passar informações para as pessoas de forma que antes a gente observou, experienciou, filtrou, e não jogar essas bombas na internet. O mais engraçado disso tudo, porque eu fiquei muito mexido e quis falar sobre esse assunto, porque as mensagens chegam no nosso Instagram, chegam no e-mail, né? É que, além disso tudo, pelo menos o que está indicativo nesse texto é que milhares de pessoas que desapareceram nesse mundo, estão desaparecendo, milhares de pessoas estão aparecendo diariamente nesse mundo, na Terra. E a pessoa quer dizer que essas milhares de pessoas, algumas já estão sendo arrebatadas e outras estão sendo abduzidas. Nossa, daqui a pouco a gente vai esvaziar o planeta mesmo, né? Porque não fica nisso. E a pessoa diz também que não tem mais o que fazer, porque toda a humanidade já foi examinada, julgada e definidos os destinos de cada um indivíduo. Se já foi feito, por que me manda uma mensagem dessa? Por que postam uma mensagem dessa? Por que querem criar tanto o pânico nas pessoas? É triste, porque a gente vê que essas pessoas estão envolvidas em grupos onde tem milhares de pessoas seguindo, milhares de pessoas compartilhando mentiras, compartilhando essas informações, causando pânico e medo. E isso, minha gente, pânico, medo, é alimento.
pânico e medo é um dos alimentos mais perfeitos que alguma das raças negativas usam. Quando eu digo raça negativa, eu gosto também de explicar um pouco o que é raça negativa, né? Porque se a gente fosse parar para pensar, de alguma forma a humanidade também acaba, de alguma forma, sendo um pouco manipuladora e negativa. Porque a gente faz com os nossos animais, né? A gente se alimenta de carcaça, né? E a gente não quer saber se esses seres, se esses animais sentem alguma coisa, né? Se eles também sofrem, se estão tristes. Não, a gente quer chegar num fast food, comer um bom hambúrguer feito de carne, né? Bem suculento, e se dane o sofrimento que ocorreu até chegar ali no processamento, que muitas vezes nem é carne, né? A gente está sabendo agora disso. Na verdade é uma mentira. Mas voltando ao assunto, desculpa que a gente às vezes acaba passando de um assunto para o outro. A pessoa, né? Ela diz que por hora as pessoas devem estar voltadas para o bem, procurando não sintonizar procurando sintonizar com a consciência cósmica, para que as pessoas não venham sucumbir ao império do mal instalado no planeta, porque o pior está por vir. Como? Se a pessoa já te envia esse tipo de mensagem, se ela publica esse tipo de mensagem dessa forma, que é contraditória desde o início ao fim, como é que ela pede para as pessoas se manter voltadas no bem, sintonizar a consciência, se a alma, a mente dessa pessoa está tomada pelo pânico, pelo medo, pela dúvida? Que fim vai se dar essa humanidade? Como se fosse descer realmente naves aqui e fosse arrebatar, e como se já estivesse descendo, porque no texto diz que diariamente milhares de pessoas estão sendo retiradas do planeta. E aí fica essa pergunta para vocês também. Não só eu estou informando, a gente fica meio indignado, mas será que realmente já existem pessoas sendo transferidas para outros planetas, eu digo principalmente em corpo físico, para dimensões mais sutis? Comece a observar, pessoal. Antes até mesmo de tomar uma posição depois de ouvir o que eu estou falando, eu não estou vindo aqui para julgar ninguém. Eu estou vindo para falar as informações totalmente deturpadas que estão trazendo para a gente. E vocês que já são seguidores da educação consciencial, mais do que nunca, é importante auxiliar informando as pessoas que existe um controle nefasto e que é pelo medo, sim. É pelo medo, é pelo pânico, é pela mentira que estão controlando a nossa humanidade. Porque quando você acredita nisso, quando não em corpo físico, mas quando você sai daqui, você acaba indo para uma câmara de ilusão, ou uma câmara holográfica. Porque você cria isso, você fica criando esse medo, você fica criando essas possibilidades de ser manipulado. Mas posso dizer uma coisa para vocês, alguns já estão manipulados no corpo físico. Eu vou trazer outras informações muito em breve para vocês, discutindo assuntos que eu vejo que é interessante ponderar, mas lembrando que o que eu digo aqui não é a mais pura verdade, porque a verdade deve vir de vocês, o experimento deve vir de vocês, o que eu trago são informações. Como vocês vão ouvir e levar adiante, isso vai depender da alma de vocês, dos arquivos que já estão dentro de vocês. Basta abrir a consciência, basta estar conectado com a fonte que te habita, que os arquivos vão se abrir, vão chegar, e você vai conseguir distinguir entre as informações que vão ser trazidas aqui e pelas informações que vocês vão começar a olhar com outros olhos, que está por aí. Mas são informações de todos os tipos, até as subliminares, que estão nas propagandas, em meio às telenovelas, tudo que está nos chegando, todo esse controle pelas séries, por esses filmes que são construídos exatamente
uns para nos preparar de fato e outros para nos conduzir ao controle. Engraçado que nesse texto, quando eu estava chegando no final dele e lendo, né, que o texto não é um texto muito grande, diz que já foram, olha só o termo até que ele usou, eu não gosto muito de usar esse termo evacuado, né, evacuar alguma coisa, que foram retirados do astral, aproximadamente 13 bilhões de desencarnados. Restando ainda 10 bilhões para serem retirados. Gente, vamos parar para analisar isso. E eu gostaria que vocês contribuíssem mesmo. Podem mandar mensagem para o info@fabiosantos. Pode contribuir abaixo, com as informações abaixo do vídeo, onde você vê esse vídeo. E principalmente, vamos acordar. Está na hora de despertar. Vamos filtrar aquilo que chega aos olhos de vocês, aos ouvidos de vocês, às frequências de vocês. Senão, nós vamos viver em meio a uma manipulação tão doida, onde pessoas levantam bandeiras, levantam verdades, e algumas dessas verdades, elas são tão magnéticas que elas realmente cooptam milhares e milhares de pessoas. Então, principalmente nesse momento que nós estamos entrando em um processo, principalmente aqui no Brasil, em qualquer lugar, claro, onde tem os processos, que são os processos de novos gestores que estão chegando aí para tomar a frente das pastas, dos estados, das federações. Cuidado com as bandeiras que estão levantando. Cuidado do lado que você vai achar que a guerra é a mais forte e a correta. Observe a pessoa, observe a sua história e se observe. Porque a gente só dá para o outro aquilo que nós somos de fato. Se uma pessoa te faz mal, foi porque você deu a possibilidade dela lhe fazer mal. Se a pessoa te usou, foi você que deu a oportunidade dela te usar. Tendo consciência disso, eu acredito que nós, pelo menos nós que estamos entrando nesse processo de despertar, porque eu também não estou totalmente desperto. Se eu fosse totalmente desperto, eu nem estaria aqui no corpo, já estaria em outra localidade. Mas enquanto eu puder me manter aqui, estarei fazendo a minha parte, que assim que eu vou até o último momento e espero que a fonte, a consciência cósmica esteja ao meu lado. Então, quando vocês forem tomar uma decisão, não levantem bandeira de primeiro momento, não levante. Quando vocês receberem um texto, não saiam compartilhando o texto. Se você tem dúvida, se alguma coisa não ressoou legal com você, observa, preste atenção, porque senão vai acontecer exatamente o que ocorreu quando eu vi a postagem que me mandaram e algumas mensagens que depois chegaram. Eu fui entrar para ver, né, e depois o que chegou. Poxa, então não tem mais jeito, quer dizer que eu já passei pelo processo de abdução quando criança e agora eu não tenho jeito, eu não vou junto com os mais elevados, com os espíritos, com os humanos mais evoluídos para um planeta melhor, quer dizer, eu vou ser jogado no planeta primitivo. E você ouvir isso de uma pessoa que já passou por tantas coisas, que não pôde ter filho depois das abduções, que sofreu tanto por ter sido manipulada, e uma pessoa que só fez bem para as outras pessoas. Um espírito tão bom que, além de ajudar na causa animal, ajuda tantas mulheres que eu conheço, mulheres que passam por problemas seríssimos de saúde. Então, isso me espantou bastante. E eu estou falando para vocês também. Eu acredito que vocês conheçam muita gente que foi abduzida, até mesmo você que está aí me ouvindo, me assistindo, pode ter sido abduzido e não está lembrando. Porque eles colocam realmente a pessoa no processo, muitas pessoas ficam no processo de hipnose, uma suspensão da mente, é que você muitas das vezes foi levado e nem está se recordando, foi usado mesmo. E isso é uma coisa tão complicada que eu vou trazer em os próximos vídeos sobre essas questões das abduções, mas
Então, essas pessoas, coitadas, que não têm lembranças, elas não sabem se vão com os mais evoluídos ou com os atrasados, né? Porque na maioria do caso aqui, entre todos nós, a maioria dos seres humanos já passaram pelo processo de abdução. Se não passou pessoalmente, alguém da sua ancestralidade, da sua fisicalidade, seu pai, sua mãe, seu bisavô, seu tataravô, em algum momento pode ter passado por um processo de abdução. Então, se você carrega no seu código genético toda essa carga que vem de sangue para sangue, de pai para filho, de mãe para filho, e assim sucessivamente, você também deve estar nesse processo desses que vão ser abduzidos porque não é evoluído e vai ser levado para um lugar ruim. Pessoal, só para finalizar, saiam fora dessas informações. A abdução, o arrebatamento, como as pessoas estão querendo colocar, é uma questão de manipulação religiosa. Quando você entender isso, quando você sair dessa armadilha, tudo vai clarear. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser contribuir, é só deixar as mensagens abaixo do vídeo. Pense bem, contribua e tenha cuidado. Não só as informações que vão chegar. Sempre filtre. Observe tudo que passarem para você. Observe até mesmo isso que eu estou passando, que eu trouxe. Porque eu quero que vocês entendam que eu não vim julgar ninguém. O que eu estou trazendo é uma informação, uma indignação de uma informação manipulada. Essa é uma de muitos outros tipos de direcionamentos e informações que tem me assustado. Porque a partir do momento que eu me coloquei à disposição de aparecer e falar com as pessoas, eu não posso mais deixar algumas coisas passarem em branco. Eu sei que dói, é complicado. Eu não vou falar o nome da pessoa que postou, nem precisamos disso. Até porque muitas das vezes a pessoa é inocente ao ponto de estar sendo também manipulada. Às vezes, algum médium ou a própria pessoa, por algum tipo de canalização manipulada, recebeu essa informação e acreditou piamente. Tanto é que postou e compartilhou com centenas e milhares de pessoas. E como eu disse, pessoa essa vinculada ao movimento da luz. Como dizem, a luz venceu. Já não há mais trevas na Terra. Mas eu queria descobrir isso, juro para vocês. Vendo essa guerra acontecendo no leste europeu, vendo crianças, homens, mulheres passando fome, a doença se alastrando, mais pobres no mundo, muito mais pobrezas, a indiferença social. Eu não entendo e não quero entender. O que eu vou fazer e que eu chamo vocês é que sejamos uma rede que vai lutar contra essa manipulação. Não tenham medo, tenham fé. Fé em você, primeiro. Fé nessa fonte, nessa fagulha divina que te habita. E quando for chamar toda essa consciência cósmica, essa fonte que tudo é, esse Deus absoluto, olhe para dentro de você. Sinta essa energia pulsando em você primeiro, porque não dá para jogar só para fora. Não dá para ficar no meio de ladainhas, de rezas repetitivas, achando que a salvação vai se aproximar e vai chegar. Mas quando você olha, quando você se entende enquanto fonte, enquanto energia crística, você é o primeiro Deus transformador na vida das pessoas e em toda a sociedade. Então, seja a diferença. E aí? Você está pronto? Você está preparado? Um abraço, pessoal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. O Despertar 2.0 é a Universidade da Educação Consciencial. Ela funciona como um curso de graduação mesmo. Ela possui 4 anos de duração, diversas matérias, diversos professores e visa tocar em todos os assuntos que são essenciais para o despertar da consciência de forma profunda e que você possa cursar online da sua casa a qualquer momento, no seu ritmo.